subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. O canal Rascunho da IBD tem a incumbência, desde quando foi criado, de gravar por semana 2 aulas, né? Nós estamos no programa, no conteúdo da lição da classe dos adultos e estaremos, nesta oportunidade, comentando a lição de número 6 da classe dos adultos. Uma lição muito importante, serve sim de grande valia para nós, tá certo? Nós vamos estar estudando sobre o sustento do missionário. A nossa lição é essa aqui, até os confins da terra. Você pode ver aí, ó, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, né? Lição da classe dos adultos, 4º trimestre, né? E nós, nesta oportunidade, nós estaremos na lição de número 6, nós estaremos estudando a lição do título, com o título de número Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. E o comentarista usa Efésios capítulo número 6, Efésios capítulo 6, o seu verso de número 18 a 20. O texto nos diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que ele possa falar dele livremente, como convém falar. Dentro dessa introdução, nós vamos falar de várias formas de fazer missão. Dentre elas, nós vamos ver orando, contribuindo e indo, não é? Esse tripé, né, que vai sustentar basicamente a obra de missão. Mas todos podem fazer missão. E eu quero usar o texto de Colossenses, capítulo número 4, versículo de número 2 a 6. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 2 ao versículo 6. Vamos ver o que está escrito. Colossenses, capítulo 4, versículo 2 a 6. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, eu vou usar a Bíblia de estudo pentecostal. Está escrito: perseverai em oração, velando todo com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos dê a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, dos mistérios de Cristo, pela qual estou também preso, para que se manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, né? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, né? Nesta lição, nós vamos observar o tanto de advertência que Paulo vai fazer as tratativas aqui com aqueles irmãos de Colossos, né? E nesse texto bíblico, né, nós vamos observar que a missão é para todos fazerem, né? A missão não é para um grupo só, a missão é para todos fazerem. Quando vamos ver a tratativa do capítulo 6, no seu verso 18, né, que Paulo ele fala a Timóteo, ele ainda usa essa epígrafe da armadura de Deus, né? E assim sucessivamente. Temos aqui alguns comentários de Éfeso, por exemplo. John Stott, ele vai fazer menção e uma observação interessante, né? E eu gostaria de trazer aqui para o canal agora, né? E nós vamos estar trabalhando essa questão de missões, da missão ser obrigação de todos, né? E que todos devem sim fazer missões, né?
Por várias vezes, em todos os estudos da carta de Paulo a Timóteo, podemos nos maravilharmos com a amplitude da compreensão que Paulo teve. Ele começa desdobrando o propósito de Deus, concedido para uma eternidade, antes da fundação do mundo, né? Para criar aí uma única raça humana, através da morte de Cristo Jesus. E, finalmente, unir a igreja inteira, toda a criação, sobre a supremacia de Cristo como cabeça. E enfatizou de uma forma definitiva, que foi dada a esse plano divino pela inclusão da nova sociedade, né? Hoje, judeus e gentios são todos um para Deus, né? E completamente a igualdade entre os judeus e gentios nos dias antigos, da divisão, discriminação, acabaram, né? Esses dias acabaram. Agora, em Cristo, todos nós somos um, né? Então, essa sociedade interessante que Cristo estabeleceu, né? Ainda nesse capítulo, né, que Paulo vai fazer a tratativa, no versículo 18 a 20, né, nós vamos observar que Paulo, ele fala de oração, sai falando, orando em todo o tempo, ou seja, não existe tempo para orar, orar é todo o tempo, né? E ele vai fazendo a tratativa, vai conversando e ensinando, instruindo-nos para esse bom e necessário hábito de oração, ok? Mas vivendo aí dentro desse quesito e dentro dessa base, dessa proposta bíblica, né? Então, podemos ver o quão interessante é. Vamos para a lição propriamente dita, ok? Na nossa lição, nós temos a introdução, nos diz assim: de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa passagem bíblica, e outras passagens também, ela faz referência ao Novo Testamento, que mostra que a prioridade da igreja de Jesus é a evangelização a todo mundo. Esse compromisso com o chamado de evangelização mundial, existem 3 ações distintas. Primeiro, orar, contribuir e ir. Ir é exercer o chamado, né? E assim estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Por exemplo, orando pelas causas missionárias. A importância da oração na obra missionária, ela é fundamental, né? Fundamental para o desenvolvimento também da obra missionária. Interceder. Devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, para que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança daqueles que, diante dos perigos que enfrentam, ou seja, os missionários, né? Há outros motivos de intercessão para que os missionários sejam aceitos pelos povos, né? Para que eles recebam a direção de Deus, que haja refrigério em suas vidas, em todas as esferas, física, emocional e espiritual. Despertar a igreja local para uma obra missionária, né? Então, a igreja, eu sempre defendo, constantemente falo isso: quem cresce igreja, quem cresce campo, quem cresce setor é igreja local, tá? Por experiência própria, né? Eu trabalho hoje numa congregação em que a gente tem sempre os trabalhos, né? Tem um culto na segunda-feira, cada 15 dias, né? Na casa das pessoas, onde nós denominamos Meu Lar, uma extensão da igreja, tá certo? E as pessoas que não acreditam pedem as casas, pedem os cultos, e nós vamos até as pessoas. O culto dura 1 hora, no máximo 1h30, não pode ser mais. Estabelecemos esses parâmetros para não incomodar os nossos irmãos novos conversos, né? Pelo contrário, trazê-los para o templo, depois discipula-os e depois leva ao batismo, né? E ele se familiariza com a igreja, se familiariza com os hábitos, com a fé e assim sucessivamente. Então, a importância da intercessão para a missão urbana, a oração é segredo espiritual para vermos Deus derramar um poderoso avivamento em nossas vidas, em nossas cidades, em nossa rua, não é? Eu vejo pessoas colocando bandeira na igreja. Tudo isso para mim é desnecessário, porque você conhece a Mauritânia? Você iria para um país de janela 10 por 40?
certo? Então, primeiro evangelize a rua da sua igreja ou a rua da sua casa, para depois fazer o resto, tá bom? E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui a incumbência de fazer missões constantemente, né? Então, ser um missionário não é você querer ser, é Deus que o chama para ser. Você não precisa querer ser, é Deus que o chama. Fazer missão, você faz missão até sem sair de casa. Quando entendemos nosso papel de testemunha, começamos a perceber muitas oportunidades que temos para servir o Senhor. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Colossenses capítulo 4, verso 5, né? Minha casa, meu campo, né? As pessoas em seu lar também precisam de salvação, precisam de Jesus. Mesmo sem ter nascido em um lar cristão, eles precisam ser evangelizados. Eles precisam estar dentro do contexto cristão para caminhar com o Senhor, para ter o privilégio de se aproximar cada vez mais dele, né? Você já pensou em preparar os seus filhos para o campo missionário? Como é plantar no coração deles amor por missões desde pequeno? Então, nós vamos ver que você tem que trabalhar as histórias com os missionários, trazer eles para um público juvenil, infanto-juvenil, e assim sucessivamente, receber, se possível, missionário em casa, não é? E você verá, aprenderá a lidar com essas demandas, ok? Expedições missionárias, o que é isso? Missões de curto prazo. Isso são expedição missionária, né? E qual é os pré-requisitos disso? Além do compromisso com Deus, com o Senhor, alguns requisitos são necessários. O voluntário ou missionário estarão em culturas diferentes, mesmo dentro do seu país. É preciso ter disposição para se adaptar ao clima, à alimentação, condição de hospedagem, ao ritmo de trabalho e estratégia de evangelismo. É muito importante verificar os cuidados da saúde para a região onde vai, como vacina, por exemplo, né? É necessário respeitar a realidade do que encontramos, não diminuir as pessoas, mas não fazer piadas com as diferenças, né, entre o seu contexto e o do outro. Estar disposto a demonstrar amor. Então, esses requisitos são fundamentais. Missões de período curto são expedições missionárias que contam com voluntários cristãos disponíveis em período de uma semana, um mês, como férias, por exemplo. Os voluntários se inscrevem e são orientados quanto às tarefas que poderão executar. Esse modelo de missões geralmente é um trabalho de impacto, né, que se concentra em muitas atividades em pouco tempo e deve ter a retaguarda de uma igreja para acompanhamento dos convertidos e discipulados, né? E quais as expectativas disso? O perfil dos voluntários em missões de curto prazo também é variável. Apesar de todas as orientações, não é raro encontrar aqueles que chegam mais interessados em conhecer lugares do que pregar o evangelho. Outros acham que é algo como retiro de igreja, acampamento. Outros acham que são alguns tipos de super-herói cristão. Uma Indiana Jones missionária, por exemplo, né? Então, as motivações podem ser diferentes, mas o certo é que Deus trabalha em todos os lados. Nas pessoas que recebem atenção, nas que se dispõem a servir, e em cada vida tem algo pessoal. Deus tem algo pessoal a fazer, né? E quais a limitação dessas questões? É muito comum ser invadido por um sentimento de frustração frente às limitações. Temos a impressão de que podemos fazer tão pouco ou quase nada diante de tantos problemas sociais, econômicos, familiares e espirituais. Neste momento, levanta os olhos, olhe para o Senhor e creia que Deus pode usar, o colocar nas mãos e se transformar em muito, né? Então, as diferenças, quais são as diferenças? As diferenças podem ser um grande desafio de conviver, de trabalhar ao lado de irmãos de outras denominações, outras igrejas, de outros estados e até mesmo de países, né? No início, por exemplo, as diferenças pode parecer uma barreira, mas se dermos liberdade de ação do Senhor, Ele pode nos dar senso de unidade necessária e usar nossas diferenças a favor da obra de Deus, né? E qual o retorno disso? É voltar à rotina, nem sempre é fácil,
mas ganhar nova visão dos objetivos de vida, das bênçãos infinitas do Pai, e da sua responsabilidade como cidadão e cristão. Não guarde tudo no álbum de foto, compartilhe o que viu, ouviu e viveu. Conte na sua casa, na sua igreja, conte no trabalho, na escola, sua tarefa em favor das pessoas que conheceu não terminou. E quais são os frutos disso? Ganhamos de números, gostamos de números, então queremos ver mãos levantadas, os frutos competem ao Senhor, a nossa parte é lançar a semente, e muitas vezes elas deixam ver alguns frutos por não desanimarmos, né? Então uma planta regra, e um planta, regra, e o outro colhe, mas Deus, o crescimento só vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6 a 7, não é? E vamos assim diretamente para a base, o sustento missionário. Há 3 modos de nos envolvermos com a obra missionária. Primeiro, indo ao campo missionário. Segundo, orando por eles, que é o título da nossa lição, né? Orando pelos que estão no campo. E terceiro, o sustento do obreiro. Todo crente precisa desde cedo, compreender que a Bíblia ensina sobre a mordomia. Nós somos mordomos de Deus, ou seja, administradores de seus bens, e tudo que existe no mundo pertence a Ele. Então, do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Salmos 24, verso 1. Deste modo, o corpo, a mente, o tempo, os talentos, o serviço, o dinheiro, as propriedades, tudo pertence a Deus. Quando nos dispomos a cooperar financeiramente com a sua obra, estamos simplesmente devolvendo-lhe parte do que é dele, do que dele recebemos. Então Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e compromete-se a abençoar-nos e suprir todas as necessidades. As nossas necessidades, as missões são sustentadas exclusivamente com as nossas contribuições. Se não contribuirmos, o reino de Deus sofrerá. E a Bíblia ensina, aqueles que com sinceridade se dedicam à proclamação do Evangelho devem ser sustentados pelo que deste trabalho recebe as bênçãos espirituais, e o que é instruído na palavra reparte os seus bens com aquele que o instrui. Está escrito Gálatas capítulo 6, versículo 6, e nós vamos ver em Deuteronômio 25, verso 4, quando diz: não atarás a boca do boi que quando debulha, ou debulhar. Em Mateus 10, 10 está escrito: digno é o obreiro o operário do seu alimento. Em Lucas 10, 7 está escrito: digno é o obreiro do seu salário. E em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18 está escrito: não ligará a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Então, o missionário e os obreiros em geral são sustentados financeiramente pela igreja. Fonte ou origem desse recurso é a própria igreja. Foi Deus quem estabeleceu que o crente contribuísse para que o seu povo tenha recurso suficiente para a expansão do reino de Deus. Precisamos ter cuidado com isso, porque existem muitos aproveitadores dentro desse nicho, muitas agências, muita coisa, que muitas agências missionárias você não vê fruto nenhum, não vê esse povo fazendo missão local, não vê fazer missão em casa e não vê fazer missão transcultural. Geralmente a contribuição é mais voltada para missões transculturais, mas a missão local também precisa de contribuição. Então hoje nós vivemos em igrejas que ela só tem mais siglas do que seriedade. Tanta sigla que você se perde em sigla. O dízimo, por exemplo, é a 10ª parte que dá parte da renda de uma pessoa. À luz de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, a contribuição financeira mínima que o crente deve oferecer à obra de Deus já existia antes da lei, conforme vemos Gênesis capítulo 14, verso 20 e 28, versículo 22. Foi escrito por Moisés na lei, em Deuteronômio capítulo 27, Levítico 27, verso 30, e em Deuteronômio capítulo 14, verso 22. Então, o povo devia levar para os levitas e os sacerdotes, pois não tiveram aí possessão de terra. Em Números capítulo 18, verso 21 a 24, e vamos ver isso também em Hebreus capítulo 7, verso de número 5, para que haja mantimento na casa do Senhor,
Malaquias 3, versículo 10. Eles que, por sua vez, pagavam deles os dízimos dos dízimos, né? Em Números 18, versículo 26, o Senhor Jesus manteve os dízimos da nova aliança, em Mateus 23, 23. Então, as ofertas alcançadas, além dos dízimos, havia também ofertas alçadas para fins específicos, como na construção do tabernáculo, no deserto. Convém lembrar que a oferta alçada não é o mesmo que dízimo, né? Ambos são bíblicos e atuais, mas são diferentes, ok? As ofertas alçadas são esporádicas, principalmente para a construção de templo. Os dízimos são contínuos. O culto ao Deus verdadeiro, conforme encontrado em toda a Bíblia, constitui-se dos elementos oração, leitura das Escrituras, pregação, testemunho, cânticos e oferta. Então, assim é o culto bíblico. Assim é o culto bíblico. Então, os métodos de Deus para a construção do tabernáculo, Moisés precisava dessas ofertas de um povo pobre que vivia pela misericórdia de Deus, né? Do maná. Davi, para construir o templo de Jerusalém, deu a sua oferta de 150 toneladas de ouro, sem contar a prata. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3 e 4. Considerando que um talento equivale a 35 quilos, segundo a tabela de conversão de pesos e medidas, o rei Davi, no entanto, fez um apelo para quem quisesse contribuir para a casa de Deus. 1 Crônicas 25, 29, versículo 5. Nos versículos seguintes, nós vamos ficar sabendo aí que o povo contribuiu voluntariamente com alegria. Então, Deus quer que seus filhos participem dos projetos divinos. Moisés dispunha de recursos para a construção do templo. Por isso, levantou o povo uma oferta alçada. Entretanto, o rei Davi já dispunha de recursos para a construção do templo de Jerusalém. Por isso, convidou aquele povo para ofertar. O método de Deus, porém, é diferente do nosso. A vontade de Deus é que os seus filhos participem dos seus projetos. Aqui já não é a questão de necessidade. Deus é o dono dos céus e da terra, é dono da prata e do ouro. Ele conta com a nossa participação. Deus abençoa o povo com seus filhos que possam contribuir para a sua obra. Então, qual é a base bíblica do sustento missionário? A igreja de Corinto, por exemplo, não era generosa. Os irmãos de Corinto eram insensíveis à necessidade do apóstolo. Outras igrejas sustentaram Paulo para que ele pudesse servir aos coríntios, Depois que os apóstolos deixou a cidade, apresentou aí a sua defesa, partindo de um raciocínio lógico: quem jamais milita em sua própria custa, Ele busca aí sustento sacerdotal estabelecido na lei. O argumento para fundamentar essa verdade está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9 e 10, e também nas palavras do próprio Jesus, em 1 Coríntios 9, 14, em sua referência em Mateus, capítulo 10, verso 10, e Lucas 10, versículo 7, ele deixa mais claro em outro lugar, lá em Timóteo, capítulo 5, Paulo vai falar a Timóteo, 1 Timóteo 5, versículo 16, 17 e 18. Versículos 17 e 18. Então, fazedor de tenda. Na cultura judaica era comum os pais ensinarem os filhos uma profissão alternativa. E a de Paulo era de fazer tendas. Ele utilizou dela para levantar o seu sustento, pois temia escandalizar os irmãos e não queria correr risco de ser interpretado como aventureiro. Em Coríntios, hoje, fazedor de tenda é o nome de que se dá aos profissionais liberais que são enviados como voluntários para prestarem serviços sociais às populações carentes nos países. Para ser cristão ainda é crime, porque onde ser cristão ainda é crime. Então, tem países que ser cristão é crime. Então, é recurso usado para colocar legalmente um missionário num país desse, no caso. Do contrário, ele nunca pode ser aceito. Então, a igreja de Filipos era generosa. A igreja de Corinto não era um comum dos filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 15 a 19, nenhuma igreja se preocupa com as necessidades do apóstolo, exceto a igreja de Filipos. Enviava oferta na hora em que ele mais precisava. Paulo agradecia a Deus pelas ofertas, como cheio de suavidade, aplausível a Deus. Então é dessa maneira que Deus ainda hoje recebe oferta
para que você oferecer para o sustento missionário. Além disso, ele tem a garantia de que o Senhor suprirá as suas necessidades. Como os missionários, como apoiar os missionários? Então, o papel da igreja são os crentes apoiar os missionários, né? Suas contribuições através de secretaria, o departamento de missões da igreja. Ora, a igreja ora, intercede por eles, acompanha os seus trabalhos através de relatórios escritos, né? E também por meio de testemunho de outros que visitam, né, o missionário no campo. Esses responsáveis pelo sustento e pelo apoio espiritual devem entender também que fora do seu convívio a situação é muito diferente. Se não houver confiança, corre risco de trabalho no campo ficar travado. Então, apoio aos missionários, sustento dos missionários, inclui alimento, vestuário, moradia, né, educação e saúde dele, da esposa e dos filhos. Então é necessário ter um estudo, né, sobre o padrão de vida do país para onde vai, para onde foi enviado, a fim de que a igreja possa enviar o suficiente para o sustento dele. Nem sempre as igrejas têm acesso a essas informações, por isso existem inúmeras agências missionárias internacionais espalhadas no Brasil e em todo o mundo com o propósito de orientar as igrejas, né? Então, os obreiros precisam, os missionários precisam comer, precisam se vestir, precisam ter saúde. Então, eu estou no tópico 2, falando do sustento dos missionários, né? Com base nessa lei do Antigo Testamento, que ordenou ao sacerdote Levítico devia ser sustentado pelas ofertas das pessoas, Levítico 7, versículo de número 28 a 36, e Deuteronômio, Números, capítulo de número 18, versículo de 8 a 21. O apóstolo Paulo instruiu os coríntios assim, ordenou também ao Senhor, os que pregam do Evangelho, vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. O nosso Senhor Jesus ensinou acerca desse mesmo princípio, né, em Mateus, capítulo 10, verso de número 10, e em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 20. Então, encontramos um ensinamento importante acerca do modo como o missionário recebe apoio financeiro após ter deixado a cidade de Filipos, né? O apóstolo foi a Tessalônica, né? Contribuir para missões é juntar tesouro no céu, né? Então, essa contribuição que se fala é para que a obra de Deus caminhe, continue. Então, contribuir para missões é um privilégio, né? No terceiro tópico, nós vamos ver a chamada para ir, né? Aí já é uma demanda um pouco mais contundente, porque é Deus que chama, né? Deus que chama. E se Deus chamou, Ele garante, né? Existem várias agências missionárias que cuidam disso, né? Nós vamos ver a MEAP, por exemplo, que é a missão assistencial dos pescadores, aos pescadores. É outra missão que trabalhava como voluntário em saúde, como no Banco Luiz de Tietê. E muitas igrejas locais têm promovido dias de atendimento para os profissionais, nos quais os profissionais da igreja mobilizam para atender a comunidade onde estão inseridos, né? Eu falo de assistência social. Nós temos outros ministérios que funcionam como barcos da igreja, atendendo grupos específicos de pessoas, como a Mocidade para Cristo, ou seja, a ABU, né, da Aliança Bíblica Universitária, Mãos que Oram, Sopão, Capelania, Ações, Presídio, entre outros. Então, são situações de desastres naturais, como enchente, desabamento, mobilização da igreja tem feito muita diferença, né? Temos muitas opções a fazer muito. Pedimos ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Então, Lucas capítulo 10, versículo número 2, ok? No tópico de número 3, a chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Todo crente deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário. A chamada missionária, nas Escrituras, vemos que Deus chamou pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo quando o adoravam. Jeremias recebeu a chamada antes
do seu nascimento, né? Então, o caráter do testemunho da obra missionária, além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. E o perfil do vocacionado, né? Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre eles, destacamos aqui o seguinte: ser escolhido por Deus, não ser neófito, ser cheio do Espírito Santo, ser reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente, além de testado os cumpridores do pré-requisito acima, dependendo de Deus, perseverando assim nele, não é? Então, nós vamos observar de forma muito contundente quanto à aplicação das ofertas que é enviada aos missionários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada aluno, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, meu irmão, se inscreva, não é? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber os demais vídeos. Toda semana, conforme eu disse, postamos 2 vídeos, um de jovens e outro da classe dos adultos. Deus abençoe. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. Espero você lá daqui a pouco no canal Rascunho DBD.